Senhor Jesus, continue falando ao teu coração. Eu agradeço a minha oportunidade e passo a palavra ao pastor Fábio. Graças a paz, igreja. O Senhor nosso Deus abençoe tua vida e a tua família. Em nome de Jesus. Vocês sabem que a sogra faz parte da família também, né? Amém? Ana Paula não contou aqui, né? Que a Yasmin, esses dias, enfiou a mão na bolsa dela, tinha uma nota de 2 e uma de 20. Ela foi lá e catou a de 20. E era para pagar uma conta, né? A Ana Paula ficou na saia justa. Yasmin é uma benção, viu? Vou colocar ela aqui para trazer palavra de oferta. Amado, você é muito bem-vindo. A minha oração é que Deus te abençoe. Que Deus renove as tuas forças, o teu ânimo, a tua esperança, a tua fé, a tua disposição, entusiasmo. Que Deus renove tudo em tua vida. Vivemos em dias de pessoas cansadas com tudo. Cansado do trabalho, da família, cansado de tudo. Mas Deus tem poder para nos renovar, né? Amém. Eu tenho dito nas quintas que se você precisa de ajuda, busque ajuda. Tem uma área na tua vida que está presa, busque ajuda. O pastor está aqui para poder orar e abençoar a tua vida. Eu olho para pessoas de outras cidades, quanto mais as pessoas da igreja. Eu estou orando por uma mulher de outra cidade, que ela, cristã, o esposo, os filhos e o moço, o rapaz, começou a se envolver com outro rapaz. E aí a família levou para o pastor da igreja, conhecimento, o pastor expulsou todo mundo da igreja. É tão fácil, né? Em vez de resolver, ajudar a resolver o problema, jogar o problema fora, né? É assim que alguns pais fazem para os filhos quando o trem acontece, né? E aí esse rapaz agora foi morar com outro rapaz. E a mãe está desesperada. Falei, mãe, eu vou ajudar você. Nós vamos orar porque isso é coisa do Satanás. Isso é coisa do diabo. Eu orei por uma moça que gostava de homem. E de repente começou a se envolver com outra mulher. E ela dizia assim para mim, pastor, eu gosto de um homem, mas não sei porque eu estou com aquele trem. Falei, macumba. Vamos orar e era mesmo. E Deus libertou a moça, hoje ela está casada e feliz com um homem. Amém? Amém mesmo, querido? Amém. Então você tem que perceber essas coisas. Às vezes nós fazemos vista grossa dentro do nosso lar. O marido está diferente, a esposa, o filho está esquisito, a filha está meio estranha, e a gente faz vista grossa. Não pode, irmão. Tem que levar para a presença de Deus para Deus fazer o milagre, certo? Amém? Então tá bom, você é bem-vindo. Hoje é pregação expositiva. Toda quinta nós pregamos um capítulo, nós lemos um capítulo e pregamos aquele capítulo, explicamos e aplicamos aquele capítulo à nossa vida. Vocês lembram? Então não tem como o pastor inventar assunto. Digamos que você tivesse aqui fazendo bagunça na cidade, e eu pegar um versículo aqui, falar e aplicar a sua vida porque eu te conheço. Não tem como, não tem como, porque nós vamos falar o que está na palavra de Deus. Amém? Isso é muito bom. Digamos que hoje tivesse um versículo que falar que todo adulto vai para o inferno, e tivesse um adulto aqui nessa noite, ele não tinha como assim dizer, o pastor está pregando aquilo porque ele sabe da minha situação e eu estou aqui. Estou pregando porque está na palavra. Amém? No ano passado, eu estava pregando 1 Coríntios capítulo 6, e tinha uma pessoa na igreja que ele abusava da esposa. Ele era desses homens endemoniados que assiste pornografia e quer que a mulher faz o que ele vê lá. E ele obrigava a mulher a estar fazendo o trem. E em 1 Coríntios capítulo 6 fala de práticas que Deus abomina. O Paulo comeu aqui, gente. Foi ler para todo lado. E bateu nele. Ele saiu revoltado da igreja e proibiu a mulher de pisar o pé aqui. Nunca mais ele levei porque o marido deixou. O adulto, imoral, prostituto, filho de Satanás, que obrigava a esposa a se comportar como uma prostituta em casa. Mas eu não planejei nada, foi a palavra que deu certinho para ele aquele dia. Amém? Então, se algo da palavra falar com você, eu não sei nada da tua vida. Então, receba como algo de Deus para você e peça a Deus para que ajude você a mudar. Certo? Amém? Pastor, eu vou querer para você, então veste até o padeceu de cima, até embaixo, igual um sacão grandão, né? E amarra a ponta lá embaixo, porque é para nós mesmos. Amém? Eu não quero para você aqui. E ninguém não, mas se ela alcançou você, veste ela e muda a tua vida em nome de Jesus. O que tem de cristão pilantra que escuta todo dia a palavra de Deus, mas não muda. É melhor falar do marido, da mulher, do vizinho, do pastor. Fala de você quando você for falar de alguém. Amém? Olha no espelho e fala tudo que você imagina de você fala para você no espelho. Tem gente que não tem autoridade para falar nem para o cachorro que tem em casa e fica falando das pessoas.
Incrível que essas pessoas não têm fruto, amado. Pessoas da língua grande não têm fruto, que falam mal da vida dos outros. E tem uns homens fofoqueiros e nojentos que a gente pensa que só as mulheres, as sogras, as mulheres velhas, né? Tem nada. Tem uns homens que amam fofoca. Nem te conta, me conta. Mas me conta, viu? Olha para a pessoa que está do seu lado e olha para ele assim, se ele sorrir para você, porque ele é fofoqueiro e fofoqueiro. Olha aí, vai. Olha a pessoa que olha, Anderson, olha. E a pessoa ri porque o bichinho gosta da fofoca, tá? Amém? Vamos com a palavra de Deus. Vocês estão rindo aí, né, meu Deus? Está cheio de fofoca, né? Vanilma, eu sei, Vanilma. Só o Tiago não faz fofoca, né? O cargueiro, sério. Mas você pode rever quando nós lemos a palavra do Senhor. Se você já com bebê, você pode ficar sentado. Já sentiu uma dor na perna, pode ficar sentado também, não tem problema. Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 1. Quinta-feira passada foi Hebreus capítulo 5. Nós estamos falando que Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E Melquisedeque é uma tipologia, é um tipo de Jesus no Velho Testamento, assim como Josué também era um tipo de Jesus. Não era Jesus, um tipo de Jesus. Amém? Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, se é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo à ignomínia, ao desprezo, à vergonha, à humilhação. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e seu fim é ser queimada. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos, aos irmãos da igreja. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, para eles é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, o qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Erga a tua mão, por favor, me ajuda a orar, queridos. Senhor, meu Deus e Pai, pelo poder do nome e do sangue de Jesus, Deus, nós oramos ao Senhor e clamamos misericórdia, Senhor. Nos ajuda a compreender Hebreus, ensina para nós em nome de Jesus. Deus, eu quero rejeitar da minha vida, desse lugar, da vida das pessoas que aqui estão, toda incapacidade de compreender a Tua palavra, de ouvir a voz do Senhor, ser repreendido pelo poderoso nome de Jesus. Toda inquietação, ansiedade, toda a perturbação do inferno, ser repreendido agora pelo poder do nome do Senhor Jesus. Deus, cobre esse ambiente com a Tua presença e com o Teu sangue, Senhor. Deus, traz paz ao nosso coração, organiza a nossa mente, toca no nosso espírito, refrigera a nossa alma e se manifesta nesse lugar pelo poder do nome de Jesus. Senhor, tudo que o Senhor fizer aqui, nós damos a Ti a honra, a glória e o louvor, no nome de Jesus. Se conosco, Senhor, nós oramos, pedimos e Te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Você pode sentar, amado, em nome de Jesus.
tema: progresso da fé e perigos espirituais. Vamos falar nessa noite que Deus deseja que você progrida na sua fé e dos perigos espirituais para você que serve a Deus. Versículo 1 diz que colocamos de lado os princípios elementares da doutrina de Cristo. Tendo em vista a falta de progresso de vocês, deixamos um estágio da infância, da experiência cristã, e nos tornemos adultos. Paulo está dizendo: olha, quando vocês vierem para Jesus, vocês tiverem alguma experiência, só que está na hora de crescer. Você sabia que as igrejas estão cheias de bebês, de criancinhas espirituais? Ah, pastor, quando eu vinha para a igreja, eu chorava na hora do louvor. É a única experiência que a pessoa tem. Quando eu vinha para a igreja, antigamente, eu sentia uns calafrios, eu sentia a presença de Deus. Pastor, quando, sempre, mas só que ficou naquele quando lá atrás. Tem gente que é tão infantil que dizia: eu fui no monte orar, e chegou lá, as folhas começou a pegar fogo, e foi aquele fogaréu todo, né? As criancinhas dizem isso. É tudo que elas viram, foi uma folha em decomposição, né? Liberando gases ali, que ela disse que estava pegando fogo, em toda a experiência da vida dela. Então, nós precisamos, amado, crescer com Deus, ter intimidade com Deus. Qual foi a tua última experiência com Deus? Quando foi que Ele falou com você? Quando foi que Ele usou a tua vida? Quando foi que Ele se manifestou para você ou para a tua família, no nome de Jesus? Muitos de nós não temos, querido, nada disso. Por quê, pastor? Porque nós não temos vida com Deus. Não lemos Bíblia, não falamos com Deus, não falamos de Deus, que Deus também não fala conosco. As igrejas estão cheias de pessoas assim, bebês e espirituais. E o pior do bebê é que não quer dar o bercinho para um outro bebê que chega. Tem bebê com 5 anos, 10, 15, 20, 30 dentro da igreja, chupetona na boca, mamadeira do lado, mas ele não quer dar o lugar para quando chega uma pessoa nova na igreja. Aí chega um bebezinho, começa a se envolver na igreja, quer ir para se batizar, começa a participar da ceia, e diz: pastor, eu quero trabalhar na obra de Deus. Ele vem para a escola de líderes sem ninguém nem chamar ele aparece aqui: posso, pastor? Pode. E começa a se envolver. Daqui a pouco Deus começa a usar aquela pessoa, porque Deus deseja usar a cada um de nós. E aí o bebezão que está dentro você falou: puxa só para o pastor. Está vendo? Quando é lindo, pastor. Mas não, é porque aquela pessoa se dispôs a buscar a Deus e ser um instrumento nas mãos de Deus. Amém? Então, Paulo está falando para crentes, cristãos que estavam no estado da infância ainda. Ah, aquela vez que eu tive aquele sonho, aquela vez que eu fui num culto e lá teve um batismo do Espírito Santo, e só ficou daquilo. E hoje, o que Deus tem feito em nós, através de nós, para a glória do nome dele, amado? Todos os dias Deus poderia fazer algo em nós, ou através de nós, amém? Porque tem muita gente que está precisando da manifestação de Deus, o teu parente, o teu vizinho, o teu conhecido, o teu colega de trabalho, da escola, precisa, e talvez Deus quer usar você como instrumento dele, amém? Mas por que nós não nos ousamos ser instrumento? Porque nós não temos vida com Deus. E toda pessoa que não tem vida com Deus, ele é altivo, ele é soberbo, ele acha que sabe de alguma coisa. Poxa vida, o pastor não deixa eu pregar, não tem nada para pregar. Vai pregar o quê? Mas quando a pessoa está cheia, com 1 minuto de conversa, você sabe que a pessoa está transbordando a palavra de Deus, porque a boca fala do que está cheio. Oi? Não tem, gente, se você estiver cheio de Deus, você vai bem, vai sair de Deus. Mas se você estiver cheio de futebol, vai sair de futebol. Aí eu falo: não sei o que, contratou o Ancelotti, mais o Bestotti, mais não sei o que, né? Se você assistir muita novela, vai sair novela. Se você for um cara que ama política, vai sair política. Sim ou não? A boca fala do que está cheio o coração. Se você está cheio de Deus, amigo, vai sair Deus naquilo que você falar. Sim ou não? Mas de muitos crentes sai Deus não. Sai fofoca, sai tanto trem ruim que você nem imagina. Amado, em nome de Jesus, Deus só se manifesta nesta terra através dos filhos dele, que é eu e você. Deus nunca vai mandar um anjo para fazer um milagre se tem você para fazer esse milagre no nome de Jesus. Você está aqui? Duas coisas que se manifestam na maturidade cristã. Duas coisas que você percebe quando a pessoa está crescendo. Primeiro, deixa os rudimentos, ele deixa de ser um bebezinho espiritual. Hebreus capítulo 5, versículo 11 e 13, que nós vimos semana passada, Paulo fala dos bebês espiritual. Hebreus 11, 5, versículo 11, diz assim: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes se tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido.
Olha, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Eu tenho dito aqui na igreja que se a pessoa tem 3 anos de igreja, de conversão, era para essa pessoa ser um mestre ou uma mestre da palavra de Deus. Era para essa pessoa ser cheia de Bíblia, de saber 102 versículos de cor, de Deus estar usando para curar, para expulsar o demônio das pessoas. Mas tem gente com 30 que não é nada disso, amado. Vergonhosamente são bebês que se alimentam de leite o tempo inteiro. Por isso que tem tanto crente hoje enfiado no YouTube, nas redes sociais, porque lá tem um leitinho gostoso. Ô, florzinha de Jesus, Jesus te ama, porque você tem um cheirinho de Jesus, né? Ou não sei o que, lindão de Cristo, né? E a pessoa gosta, é que esse prega bem, viu? Pastor Fábio é meio doido, só dá bordoada, mas esse prega demais, viu? É o leitinho, porque aquele leitinho faz bem, mas o alimento sólido, o tutano, né? A rapadura que era feita pela sua avó, aquilo traz alimento para a nossa alma, e só tem capacidade de comer essas coisas, de aceitar quem já é maduro na fé, sim ou não? Amém? Então a primeira coisa que a pessoa está crescendo é que ele deixa os rudimentos, ele deixa de ser um bebezinho, ele para de se ofender com qualquer coisa. Tem gente que é tão casquento que qualquer coisa ele fica magoado, amado. Qualquer coisinha. Você está bonito, você está tirando da minha cara. Você está feio, você está me humilhando, né? Você está magro, está falando que eu estou passando fome. Você está gordinho, está me chamando de bujão. Toma uma banha, rapaz. Toda pessoa, né? Você que é pastor mulher, você está magrela, tudo bem, você está igual uma modelo, viu? Quem está pensando me chamando de seca, né, seu desgramado, né? Seca sua mãe, seu infeliz. Aí ela dá uma estufadinha, né? E eu prefiro mais mulher estufadinha do que muito seca daí. Seca basta eu, né? E eles falam, bem, você está top, viu? Você está bem fortinho. Fortinho o quê? Você me chamou de gordo, seu infeliz, né? Gente, de todo jeito tem gente que a pessoa, quando é ferida na alma, quando é machucada, tudo que você faz é só para ofender a pessoa. Mas você não quer, mas a pessoa ela é ofensiva por natureza. Tudo bem? Tem gente assim nos casamentos. Então a primeira coisa é deixar os rudimentos, deixar de ser bebê. Segundo, prosseguir até a perfeição. Prosseguir até a perfeição. Até que tenha a capacidade de ser um adulto com capacidade de se alimentar de coisas sólidas, tornar-se um mestre da palavra de Deus. Essa, quando a pessoa está caminhando, ele já digere o alimento sólido. Ele vem na igreja, a riba vem, ele espera aí. Eu não estou fazendo isso com a minha mulher, eu não estou desrespeitando meu marido, essa palavra não é para mim, mas eu aprendi que não deve ser feito assim. Vou parar de fazer isso. Amém? A pessoa, quando é madura, tudo que ele escuta, ele julga, ele tem um filtro. Aí a pessoa chega aqui, que o fofoqueiro vai para o inferno. O fofoqueiro, quem faz fofoca, é quem escuta fofoca. A pessoa não está fazendo. Mas chega a tia fofoqueira no dia na casa e vem fazer fofoca. Tia, por favor, eu não vou escutar fofoca, porque eu escutei um homem na igreja que isso faz mal para mim. Eu não quero isso para a minha vida. Amém? A pessoa madura, sim ou não? Hebreus 5,14 diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. A pessoa madura, ela tem a prática da palavra de Deus, e isso dá capacidade nela para ela discernir o bem e o mal. É quando a pessoa pratica a palavra de Deus, amado. As pessoas só escutam. Se você sair na porta depois do culto, daqui a meia hora, e fala assim: o pastor pregou sobre o quê? 80% de vocês não sabem o que o pastor pregou, porque você está aqui, mas a tua cabeça está lá no quinto dos infernos, tentando resolver problema, pagar conta, falar com o patrão, não sei com quem. Adianta estar lá fora agora? Mas tem gente aqui dentro, que a cabeça está lá fora, que não escutou nada do que eu falei até agora, e nem vai escutar até o fim do culto. O capeta roubou a sua mente. Talvez seja uma palavra para dar um direcionamento para a tua vida e você não consegue ouvir nada, pegar nada. Está pensando lá fora, muito porcariado, tem que levantar amanhã 3 horas. Adianta ficar pensando, vai ter que acordar 3 horas do mesmo jeito? Sim ou não, Sérgio? Então não pensa nada de acordar amanhã cedo. Deus, eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero escutar a tua palavra. Amém? Amém. Tudo bem que você está aqui? Amém. Aí você fala para sua mulher, você não passou, não, fala para ele, você não viu nada ainda. 2. Não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus.
O que é isso, pastor? Obras mortas. Significa não destruir a fundação já criada com as 6 doutrinas fundamentais do Evangelho. O Evangelho tem 6 doutrinas básicas, amado. Se uma igreja não prega isso aqui, ela não é de Deus, ou ela está corrompida pelo diabo ou por pessoas. Hoje em dia é muito difícil pregar sobre o pecado, porque as pessoas não querem mudar de vida. Começava a ter muito pecado, é mais fácil a pessoa sair do que mudar, abrir mão do pecado. Então, tem que ter 6 doutrinas básicas em qualquer igreja que pregue Jesus. Primeiro, arrependimento. Primeira coisa, arrependimento. Ah, pastor, eu queria um carro, um casamento, uma casa, Deus tem tudo isso para você. Mas primeiro você tem que se arrepender dos seus pecados. Amém? Mateus 4,17 fala sobre isso. Eu não vou ler o versículo para adiantar. Segunda coisa, fé em Deus e em Cristo Jesus. Romanos 3,24 a 25, 1 Coríntios 1,18 fala sobre isso. Terceira coisa, batismos. Mateus 3,6. Batismo de Cristo, batismo nas águas que toda pessoa crente deve passar depois dos 12 anos, quando crê em Jesus. Mateus 28,19. E batismo no Espírito Santo, que todo crente devia buscar. Deus me batiza com o Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Gente, tem cristão que nem sabe que existe o Espírito Santo de Deus. A pessoa só pede para pagar as contas, mas por que não pede para ser cheio do Espírito Santo de Deus? Tudo bem? Mateus, Atos capítulo 1, versículo 8 diz o que? Vocês sabem qual? Mas descereis sobre vós o Espírito Santo de Deus, e sereis o que? Testemunhas. Aonde? Jerusalém, na sua casa, Judeia, nos seus parentes, Samaria, os seus conhecidos, e até os confins da terra. Amém? O crente só testemunha se for cheio, amado, do Espírito Santo de Deus. 4, imposição de mãos. É algo que está se perdendo. Hoje você não pode impor a mão na pessoa, e a pessoa pode dizer que você está querendo abusar dele. Por isso nós temos câmeras aqui, ó, que tem gente com capeta no couro, mas isso é uma doutrina bíblica de impor as mãos. Quando? Primeiro, para abençoar pessoas. Gênesis 48:14. Segundo, fazer ofertas. Números 8:10. Terceiro, ordenar alguém ao ministério. Números 27:18 ao 23. 4, encher-se do Espírito. Deuteronômio 34:9. 5, abençoar crianças. Jesus abençoava crianças e impondo nelas as mãos. Mateus 19:15. Sexto, curar doentes. Mateus 6:2, 16:18, Lucas 4:40 e Atos 5:12. Diz que impunha as mãos dos enfermos e eles eram curados. 7, operar milagres. Atos capítulo 19, versículo 11. 8, conceder dons. 1 Timóteo 4:14 e 2 Timóteo 1:6. E 9, conceder batismo com o Espírito Santo. Atos 8:17-24, 9:17, 19:6. Certo bem? Imposição de mão é algo de Deus, amado. Quando eu vou orar para alguém que tem um azeite, eu falo assim: olha, isso aqui é um símbolo do Espírito Santo. Uma pessoa fica pensando, mas para que é isso, né? Se não tiver azeite, eu oro do mesmo jeito, Deus faz do mesmo jeito, amém? Mas quando tem, eu uso o óleo de unção para fazer isso, amém? Você está aqui? Então isso é o quarto, a imposição aqui. Ressurreição dos mortos é uma doutrina bíblica. Jesus ressuscita mortos. 1 Tessalonicenses 4:13 ao 16, 2 de Tessalonicenses 2:7. E sexto, para encerrar, a sexta doutrina que deve ter uma igreja bíblica: julgamento eterno. Há julgamento eterno. Mateus 25:46, Apocalipse 19, 9 ao 11, Isaías 66, 22 ao 24. Amém? Essas 6 doutrinas precisam estar numa igreja bíblica: arrependimento, fé em Deus, batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e julgamento eterno. Amém? Você está entendendo? O que acontece hoje? As pessoas começaram a colocar um monte de coisa na igreja. Tem gente para dançar, tem gente para virar piruleta, tem um monte de trem. As igrejas estão se pintando de preto, não sei porquê, porque preto, né, eu acho que não é uma cor bacana para dentro de uma igreja. Está se inventando um monte de trem, amado. Tem um pastor lá em Brasília que ele se converteu, ele é lutador de jiu-jitsu, MMA, e ele virou pastor. E aí ele fez um ringue no meio da igreja, e depois do culto os irmãos se arrebentam na pancada lá. Isso é de Deus? Se é, Maria, eu não sei. Tio falando assim que Deus deu um som do leão para ele, que ele começa a pregar e os irmãos gente, eu já li a Bíblia várias vezes, nunca vi esse som do leão, nem o som do cabrito, nem o som do bode, nunca vi esses trem. Aí eu fico pensando: meu Deus do céu, será que eu estou ficando doido ou é o povo?
Ou é eu e o povo também, né? Tem pastor que agora ele entra no culto com um chofar, que é um derramão desse tamanho. Diz que é para derrubar capeta, né? E até no começo da igreja tinha um pastor meu que tinha um trem daqui. Aí eu vou ler Bíblia e disse, onde que Jesus derrubou capeta com um berrante, gente? Não tem na Bíblia. Onde que Paulo fez isso também não tem na Bíblia. Eu fiz uns casamentos com talite, que é tipo assim, aquele negocinho do padre aqui, sabe? Achei bonito. Casei dois, acho que ele teria uma maldição, porque o casal briga até hoje, né? Bonitinho, né? Que assim, né? Um talite, né? Falei, rapaz, por que estão usando isso aqui? Isso não está na Bíblia. Aí eu joguei de temporada, isso é onde que está. Certo também? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, 11, diz que é um só fundamento que é Jesus de Nazaré, mano. Tudo além disso é tudo inibição. E tem um que não gosta, não. Ah, pastor, não faz nada diferente, né? Então você faz um almoço lá e convida né? Para poder almoçar. Mas faz um almoço diferente lá, bem bonitão mesmo, né? Mata uns bichos lá e me chama lá. 1 Coríntios 3, 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Paulo falando. E outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Nada pode ser acrescentado à Bíblia, irmão. Amém? Nada. Eu tive uma revelação. A maioria das seitas, alguém teve uma revelação, viu o anjo, conversou com o anjo, fez não sei o quê. Você tem que parar com esse negócio. Existe só um fundamento da palavra de Deus. Se você quer saber qualquer, leia a palavra de Deus. Tudo bem? Os crentes bebiam, mas eles vão atrás do profeta o tempo inteiro. A irmã profetiza. Você não sabe como está vendo? A irmã? E se a irmã for uma bruxa? Botando a mão na sua cabeça. Tem gente que vai numa linha que não sei aonde para escutar o que Deus quer falar. Gente, eu tenho joelho para colocar no chão. Se eu fosse aleijado, eu ia dar um jeito, mas eu tenho joelho para colocar no chão, tenho boca para colocar no pó. Para que vou atrás de alguém? Eu devo estar com problema com Deus? Sim ou não? Eu tenho que ir atrás de alguém para Deus falar comigo? Que loucura é essa? É assim que diz a Bíblia? Romanos 8,14. Todo aquele que é guiado pelo pastor, pelo padre, pelo profeta de Deus. É lá que diz isso? O que diz lá? Todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus é filho de Deus. Deus está aqui, não está? Ele tem que dirigir você, querido. Ou seja, cada dia você vai errar menos, porque quem mora em você não erra. A tua ansiedade te faz errar, a tua falta de fé te faz errar, mas quem está em ti não te faz errar. Nós temos que ir lá, não sei aonde, para que alguém fale com Deus comigo, gente. Eu não quero isso para a minha vida, não. Eu ia ficar muito triste, pastor. Deus está mandando dizer. No outro dia, pastor, Deus falou: meu Deus do céu, perdi a salvação, porque o senhor não fala mais comigo. Tudo bem, querido? Tem pessoas aqui da igreja que não vai atrás desses negócios. Lá na casa do profeta, a Bíblia diz que a profecia tem que ser dada dentro da igreja. Para os outros que já tem mais igreja julgar e saber se é de Deus o negócio ou não. Mas Deus não gosta de ser revelando toda hora, não. Nunca vi ninguém revelar pecado dos outros. O senhor José, veio aqui na frente. Deus está me revelando que foi feito uma obra maligna, eu estou desfazendo e Deus vai te abençoar. E o José chora aqui da glória a Deus. Nunca vi alguém dizer assim: olha, você está em pecado, você está traindo tua mulher, você está acessando pornografia, você está. Nunca vi. É só as revelaçãozinhas assim, sabe, de leitinho, de todinho. Mas e se a pessoa estiver em pecado? É Deus que está falando com ele? Sim ou não? Mas tem gente que ama esse negócio. Colocar aqui na frente aqui, essa igreja revela. Daí tem que construir 3 andar aqui, porque vai encher. Porque o povo gosta desses negócios. Deus usa, mano. Deus usa homem, mulher, usa criança, usa mula, usa até a tua sogra. Usou uma mula, sim ou não? E falou com o profeta? Usou, mas não é do jeito que o povo faz, não. Tudo bem, você está aqui? Ponto 3, os perigos espirituais. Versículo 4 e 6 fala dos perigos espirituais. Mas tem um perigo tão grande a pessoa se desviar de Jesus, você nem imagina. Vou ler para você. 4 ao 6, os perigos espirituais. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, conheceram Jesus e provaram o dom celestial, foram salvos em Jesus e tornaram participantes do Espírito Santo, foram batizados pelo Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus, tiveram revelações dessa palavra e os poderes do mundo vindouro. Deus usou para curar, para libertar, para abençoar pessoas. Esse tipo de gente, quando cai e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que
de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo à ignomínia, ao vitupério, à vergonha, à desonra eterna. Amém? As pessoas deviam tomar muito cuidado, correr para os pés de Cristo e se arrepender, querido. Pessoas que foram usadas por Deus, elas costumam não ter retorno. O cara foi usado, a mulher foi usada em profecia, para milagre, não sei o que, desvia. Você pode ver que muitos deles não conseguem fazer o caminho de volta. Não é porque Deus não quis perdoar, não, tá? Desprezo e renúncia deliberada e pública da fé em Jesus. É o que essas pessoas fazem. Isso se compara a levar Jesus de volta à cruz e fazê-lo passar por todos os constrangimentos, dores e vergonha novamente. É isso que quer dizer ignomínia, desonra pública diante de todos, amado. Quando o crente cai, ele não cai. Eu disse isso para uma pessoa essa semana. Ele não cai ele só. Cai ele, cai a família, quem está em volta, e muita gente vai por ralo. Você tem um parente que olha e vê Cristo na sua vida, que você não venha cair, porque se viesse dizendo, não quer nem saber de Jesus, não, de igreja, está vendo ali o fulano? Parecia que estava tão bem na fé, olha o que ele está fazendo agora. Então nós devemos ficar atentos, mas não é só por nós, é para a nossa família. Eu nunca vou poder cobrar nada dos meus se eu não for um exemplo dentro de casa, certo também? Um ponto que eu quero que você aqui entenda, nisso que nós falamos, que tem gente que não tem perdão dos pecados, é que Deus, não é que Deus não aceita perdoar a pessoa, mas é que essas pessoas foram tão longe que eles não conseguem voltar mais. Eles estão presos na iniquidade. Iniquidade é o que? O que é iniquidade? É o pecado que a pessoa comete uma vez, 2, 5, 10, 20, 30, ele não se arrepende mais, ele não sente mais dor. Tem gente que quando cai no pecado de adultério, de qualquer coisa que seja pecado, ele sente uma dor profunda na alma dele. Tem gente que chora, que ele se arrebenta, gente. Pelo menos era assim comigo no começo da minha caminhada cristã. Eu cometi alguns erros, mas eu ficava louco, perturbado com aquilo. Enquanto eu não me acertava com Jesus, eu não tinha paz. Mas a pessoa vai pecando e ele não confessa mais, ele não sente mais dor pelo pecado, não se arrepende mais. Esse tipo de gente vai se afastando tanto de Deus que não tem como voltar mais. E muitas dessas pessoas foram pessoas usadas por Deus. Amém? Versículo 7 e 8 diz que a terra que produz, ela recebe chuva, água e pode ser bênção da parte de Deus. Mas se produzir espinhos e abrolhos, é rejeitada, amaldiçoada e será queimada. Aqui está falando de pessoas, não de colheita, de terra, de pessoas que recebem bênçãos de Deus. E quando ela é rejeitada, ela é amaldiçoada e vai ser queimada no inferno. Mateus capítulo 5, versículo 45 diz que o sol nasce sobre justos e injustos. É isso mesmo? Mateus 5, 4 e 5. Isso, 5, 45. Para que os torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e chuva sobre justos e injustos. Amém? Deus é tão justo que Ele não manda chuva só na ordem do crente, no sexto do crente, Ele manda chuva para todos. Amém? Isso é justiça de Deus, amado. Só que em João capítulo 15 diz que aquele que não produz, Deus corta ele. Olha só para você ver, João 15. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta. E todo que der fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós não podeis dar, se não permaneceis em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Tem gente fazendo muita coisa, casando, descasando, comprando, vendendo, viajando, sem Jesus, sem conversar com Jesus. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanho, lanço no fogo e o queimo. Está falando de inferno, amado. Amém? A pessoa não quer nada com Deus, não tem problema. No fim da vida dele, ele vai para o inferno. Deus não vai obrigar ninguém a ir para o céu, é a pessoa que não quer. Tudo bem? Versículo 10 diz que Deus não é injusto para se esquecer do trabalho do seu povo que tiver em favor de outras pessoas. Deus não é injusto, amado. Eu converso com pessoas magoadinhas com Deus. Pastor, por que Deus não fez nada? Meu parente morreu, meu filho, meu pai, minha mãe disse que todo mundo vai morrer um dia. Ninguém nasceu para semente, ninguém vai viver 300 anos na terra, mano. Uns vão antes, outros vão depois, mas todos um dia irão.
A pessoa precisa estar preparada, pronta para partir quando chegar a hora dele, amém? Tem gente que acha que o pai dos outros morre, mas o dele não. Que a mãe dos outros morre, mas a mãe dele não. Todo mundo vai, mais cedo ou mais tarde. Precisamos estar bem com o Senhor Deus, amém? Pergunta para a pessoa do lado: você está pronto para partir? E ele respondeu o que você? Tem gente nem pergunta, né? Eu não quero partir, amado. Agora, o velho aqui tem 54, mas está topzera ainda, sabe? Ainda dou uns beijos na loura ainda, não sei o que, né? Aí meu filho chegou lá, estou dando uns garros na mãe. Vai sair daqui, rapaz. Né? Mas chega a hora, eu estou pronto. Aleluia, glória a Deus. Os meus pecados foram perdoados com o sacrifício da cruz. Deus não se lembra de quando eu fumava maconha e cheirava cola, que eu levava maconha para a escola. Deus não se lembra disso, não. Que Ele me perdoou, Ele purificou e me lavou com o sangue de Jesus. Eu estou em Cristo, você também. Somos nova criatura. Nosso passado ficou lá. Hoje precisamos estar bem com Jesus. Se o mundo acabar hoje, madrugada, você precisa saber que você vai estar com o Senhor. Eu não tenho certeza, você está com um problema muito grande na sua vida. Por que você tem certeza? Talvez porque que abrir mão do pecado, daquilo, da mágoa. Pastor, alguém me fez, eu estou magoado. Pois é, essa mágoa vai te levar para o inferno. Seja do pai, da mãe, do ex-marido, da ex-mulher. Leva a pessoa para o inferno. Eu não quero ir para lá, e nem você, amém? Versículo 10, diz assim: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois serviço e ainda servis aos santos. Querido, provavelmente essa pessoa está falando de 2 Coríntios capítulo 8, que Paulo levantou uma oferta para os pobres lá da Judéia. Era ajuda financeira. Hoje em dia falar de dinheiro na igreja é um problema, porque as pessoas, o pastor vai vir como? Vai que, né? Desde o começo da Bíblia vocês vêm falando em dinheiro. Jacó fez um voto a Deus: se o Senhor me abençoar e não faltar comida e roupa na minha viagem, eu serei um dizimista. Foi Jacó que fez antes da lei, antes de todo mundo. O dízimo é da lei de Moisés, só para quem que não lê Bíblia. Mas assim, provavelmente esse do trabalho aos santos foi uma ajuda em dinheiro. Tiago 4,17 diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não sabe, nisso está pecando. Mas nós, como povo de Deus, nós somos diferenciados. Nós temos amor e cuidado com os nossos, até com os infórios. Se nós pudermos, nós devemos ajudar, porque isso é um dom que Deus colocou aqui. Certo, amém? Eu digo nessa igreja que se tem alguma pessoa que passa apuro do básico, a gente não vai pagar com ninguém, mano. Tem gente que vai lá e compra um iPhone que tem uma cebolinha podre lá, uma maçãzinha podre lá atrás, né? 8, 10 mil e está pagando lá daqui. A gente não pode pagar esse tipo de conta, mas se a pessoa faltou o básico, a igreja tem que socorrer, porque a igreja é um grupo de pessoas. É rapidinho, irmão, vamos botar rapidinho, né? Pastor, eu estou precisando pagar um consumo e não tem. A igreja vai dar um jeito, mas e se não tiver, o pastor vem, o cachorro, o carro da pastora e vão fazer dinheiro. Eu não nasci dentro de carro, não. Eu andei a pé, foi muitos anos da minha vida. Então assim, eu não tenho paixão por esses trem, não. Vai enferrujar esse troço, amém? Mas a vida do irmão é preciosa. Aí a irmã fala: pastor, eu passei um apuro mês passado, faltou ter o básico, porque você é orgulhoso, seu filho do capeta, se converta, você tem uma família que é a igreja. Por que você não falou com nós? Vergonha, orgulho do inferno. Isso é orgulho, amado. Tudo bem, amém? Eu tento falar isso aqui, mas tem gente que ainda faz isso ainda. Então, aquele que sabe fazer bem e não faz isso está pecando. Mas não é para glória nossa, não. Nós já pagamos cirurgia, já pagamos aluguel, conta de luz, muita coisa. Quer dizer, não foi o pastor, porque o pastor não tem dinheiro, foi os irmãos, amém? Quantos que lembram disso aqui? O irmão vai passar pela cirurgia, né? Os irmãozinhos, pá. É uma bênção essa igreja, mas quem fala que essa igreja é porque não tem temor a Deus, não tem vergonha na cara. Oi. Essa igreja é uma bênção, é uma bênção. Alguns de vocês chegaram endemoniados aqui, hoje estão expulsando demônio de outras pessoas. Jesus é bom, Ele é maravilhoso. Amém? Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24 diz que tudo que você fizer, você deve fazer como para o pastor. É isso? Não? Tem certeza? 3,23: tudo quanto fizeres, fazei de todo o coração como para o Senhor, e não para homens,
cientes que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo. Você não perde tempo nem nada servindo a Cristo, amado. Ele é justo, Ele é fiel, Ele não mente para nós. Versículo 11 diz que mostra que até o fim nós devemos ter a mesma diligência que nós tínhamos no começo da caminhada com Cristo. Tem gente que começou tão bem, amado, a caminhada hoje está um pouco apagado, que não presta para nada. Já viu como um pouco apaga que você não consegue mais botar fogo nele? Tem gente assim que começou tão bem a caminhada, com tanta fome e sede de Deus, tanta alegria. Hoje você hoje você olha para a pessoa, parece que está servindo, é o capeta, não a Deus. Graça e paz, irmão. E graça e paz, pastor, só se for para o Senhor, porque a minha vida está uma desgraça. Desgraça e guerra, pastor. Isso é para lá, meu, em nome de Jesus. Versículo 11 de Hebreus 6 diz assim: desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência, o mesmo cuidado, atenção para a plena certeza da esperança. Qual que é a plena certeza da esperança que nós temos? A salvação eterna. Amém? E diz no versículo 12: para que não vos torneis indolentes. O que é indolentes? Você sabe? Preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Duas coisas que as pessoas que herdam as promessas de Deus têm: fé e longanimidade. Fé, você sabe o que é, né? Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e é para o que se não vê. Amém? E o que é longanimidade? É paciência na tribulação, paciência na angústia. Você está num tufão, num terremoto, mas você está paciente, crendo no Deus que você serve. Isso é longanimidade, isso é longânimo ao extremo. Como se você puxasse uma borrachinha, esticasse, ela não quebrasse. Esse é o longânimo, amado. Muitos crentes, eles ficam loucos na hora da tribulação. Amaldiçoa Deus, o dia que nasceu, o pai, a mãe, o marido. Principalmente quando falta o dinheiro, a mulher joga praga no esposo. Toda mulher ama o esposo quando ele está com o bolso cheio de dinheiro. Mulher, fiz um acerto na empresa, estou com 40 mil. Ai, não, paixão. E a porra do pescoço dele, né? Pastor, a minha não é assim, não. Então você casou com um homem. Você pode olhar direitinho que você casou com um homem. Toda mulher é assim. E não é porque a mulher é ruim, não, amado. Mulher gosta de proteção, de conforto. As criaturas são sabidas, amém? Deus colocou isso nelas. Pastor, por que a minha mulher é esse demônio todo? Porque se fosse mansinha, você quer ficar dormindo o dia inteiro. Não quer sair para trabalhar, não? É dar uns gritos: ô demônio, vai trabalhar a pé. Você tem que para criar, o cara sai doido, né? Bravo, mas sai. Era assim comigo, né? Quando eu tinha empresa. Eu tinha que estar dizendo mal, parecia que ia chover, né? Já a mulher começava a ficar vermelha, se escapa lá e para cá, e eu já entrava no estradinho e subia, só chegava só. Mulher tem essas qualidades, né, mano? Então, assim, tem mulher que quando a família está com problema financeiro, ela joga praia no marido o tempo inteiro. Se é o bicho é nojento, magrelo, feio, fedido, gordo, fedorento, né? O tempo inteiro. É sério. Eu conheço um pastor que passou por isso, sabe? Depois eu apresentei para vocês, né? 3 anos, minha filha. E aquilo era uma coisa, né? Virou um Satanás. Mas hoje eu entendo. Se fosse diferente, eu teria me acomodado. Eu estou falando de mim, tá? Eu teria me acomodado. Mas não, foi buscar o milagre de Deus. Deus me ajuda, né? Amém? Tudo bem? Tem homem, mas que você nem entra na prova, não. A mulher engordou uns 15, 20 quilos e já fica louquinha da vida. Me enganou. Aquela velha sua mãe, aquela fedorenta me enganou, né? Casou com a mulher magrinha, mas depois de 5, 6 filhos, a mulher está estufadinha, querido. Não tem como. Tudo bem? Amém, irmão? Amém. Olha para a sua mulher, se ela estiver do seu lado, e diz assim: eu te amo tanto. Fala aí que eu chamo, que não precisa do lugar. Fala assim: eu te amo tanto. Fala, rapaz, vai lá. Deus te ajuda, vai lá. Ele sabe, né? Vai lá. Vocês que, né? Eita, olha para frente e fala assim: eu te amo tanto. Você está muito mais linda hoje que quando nós casamos. Fala, né? Fala, Leandro, né? Deus que só cochicha. Amada, mulher ama escutar essas coisas. É sério. É uns homens grossos, mano, que para mulher escutar isso é uma vez na vida e outra na morte. A minha de vez em quando escuta essas coisas.
Principalmente o dia que o velho quer dar uns beijos mais tarde, sabe? Tudo bem? Bem. Versículo 11. Não se tornar indolente ou preguiçoso na obra de Deus. Segundo, imitar aqueles que pela fé e longanimidade herdam as promessas. Fé e longanimidade é tipo de pessoas que herdam promessas de Deus. Mateus 24:13 fala que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É até o fim, amado. Não é até o meio da caminhada, é até o fim, amém? Pessoas que sempre estão vendo promessas de Deus se cumprindo em suas vidas, elas não são preguiçosas e elas são pessoas que possuem fé e longanimidade. Presta atenção para você, é uma pessoa que sempre está sendo abençoada por Deus. Ele tem essas três coisas na vida dele. Ele não é indolente, ele tem fé e é longânimo também. A tribulação, o deserto, é uma oportunidade de nós termos uma experiência com Deus. Amém? Mas o crente fica doido da cabeça. Tive uma grande vitória. Subentende-se que você teve uma grande luta. Não tem como ter uma grande vitória sem ter uma grande luta, nada. Que vitória que Deus me deu. Então você teve uma grande luta? Sim ou não? Amém? Então pare de reclamar. Eu peguei esses dias aqui que o povo de Israel não entrou na terra prometida porque em 10 anos murmurou, e 40 anos murmurou 10 vezes contra Deus. Uma murmuração a cada 4 anos. Tem crente que murmura 40 vezes no dia só. E diz ainda, por que Deus não deu a pessoa? Porque você só reclama. Seja grato para você ver. Deus vai te abençoar. Amém? Versículo 14 e 13. Estou quase acabando. Aguenta aí. 14 e 13. Diz assim: dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Eu não vou ler aqui onde Deus fez isso com Abraão. Lá em Êxodo capítulo 32, versículo 13, Gênesis capítulo 22, versículo 16 ao 18, Abraão entrega o filho dele no monte lá. Deus pede e Abraão entrega, e Deus diz: olha, eu vou te abençoar e vou te multiplicar, porque você não negou o seu único filho. Certo? Amém? Então, quando Deus promete algo, Ele faz na tua vida. Quando Ele prometeu, Ele vai fazer, não tem como não fazer. Versículo 18, na parte A, diz que é impossível que Deus minta, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos no que nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Números 23, versículo 19, diz que Deus não é para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Aquilo que Ele falou, Ele vai. Deus não é homem para que minta, filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não fará, ou tendo falado, não o cumprirá. Pastor, por que não se cumpriu na minha vida? Duas coisas. Presta atenção, você que está quase dormindo aí. Duas coisas. Ou não é o tempo de Deus ainda. Eu esperei 12 anos para casar com a minha noiva. Ou não é o tempo de Deus ainda, ou não foi Deus que te prometeu. O que eu faço? Vai lá na profeta que falou que você ia ficar rico e não ficou, e cobra dela. Qual sua mentirosa, sua vaca encapetada? Você falou que eu ia ficar rico em 3 anos e eu não fiquei rico ainda não. Então você mentiu para mim. Lá no Antigo Testamento, se uma pessoa profetizasse e não se cumprisse, ele tinha que ser morto a pedrada. Se essa lei se aplicasse hoje, muita gente que acha que tem o dom da profetada ia pensar 10 vezes antes de abrir a boca e dizer: Deus está dizendo. Certo? Amém? Versículo 18, parte B, diz que devemos ter forte alento. O que é alento, pastor? Encorajamento. Se o nosso refúgio é de fato Cristo. Amém? Versículo 18, da parte C, a fim de lançar mão da esperança proposta, que é a salvação. Diz que nós temos, versículo 19, a qual temos por âncora da alma segura e firme, que penetra além do véu. Diz que Cristo para nós deve ser uma âncora. Mas o que é âncora? Vocês sabem? Alguém sabe? Barco não tem freio, mas o freio dele é âncora, uma peça de ferro que joga no mar, no rio, desce até o fundo e para o barco. Amém? Quando esse barco para, é para carregar, descarregar, fazer conserto e principalmente para descansar a tripulação. Deus tem descanso para o povo dele. Amém? Amém mesmo? Crente cansado, amado, sobrecarregado, ansioso, nervoso com a família, brigando com o marido, com a mulher, com os cachorros, com os filhos, é porque não está orando. Toda pessoa que tem vida de oração, ele enfrenta os problemas de forma diferente. Se eu não estou orando, quando eu olhar para uma formiguinha, se eu não estou orando, ela cresce pelo tamanho de um gigante.
Mas se eu estou orando e crendo em Deus, o gigante aparece. Eu começo a orar ao meu Deus e ele fica do tamanho de uma formiguinha. Amém? Os nossos problemas dizem como nós estamos espiritualmente falando. Você tem confiado em Deus? Sim ou não? Deus tem descanso para a tua alma. Salmos 37:7 diz isso. Eu estou acabando. Aguenta aí. Salmos 37:7 diz que Deus tem descanso para a nossa alma. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho e por causa do que leva a cabo os seus bons desejos. Uma coisa que enfada os crentes, amado, é ver o ímpio se dando bem e ele que serve a Deus, é dizimista, vai aos cultos, vai para a ceia e não está sendo abençoado. Isso traz um estresse muito grande na vida do crente. Versículo 4 diz assim: agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu. É teu desejo que Deus vai fazer isso? Está retinha ali e vê a Rosa casada com o Roberto, né? Um casal bonito, e ela disse: Deus, eu estou desejando o Roberto, mata a Rosa, ele vai ficar viúvo e eu vou casar com ele. Deus vai dar esse desejo? Todo desejo que estiver alinhado com o propósito de Deus, Deus vai conceder o teu coração, diz a palavra de Deus. Amém, irmão? Não, aqui diz que tudo que o meu coração deseja, Deus me livre. O coração da gente deseja muitas vezes coisa ruim. 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele. O problema é que nós entregamos nosso caminho para o Senhor e nós não confiamos nele. E aí não pode fazer aquilo que ele prometeu. Isso traz canseira para nós. Deus já, essa conta tem 2 anos, não consigo pagar ela. Deus, eu estou orando por um marido crente, já tem 3 anos e não apareceu. Deus, eu estou pedindo, né? E aí nós começamos a ficar inquietos com Deus. Provavelmente nós estamos falhando com Deus e não Ele conosco. E 20, para encerrar, diz que está lá de Salmos, vou aqui voltar para Hebreus 20, onde Jesus como precursor, o que é precursor? Quem que vai primeiro, quem vai na frente? Jesus como precursor entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu disse na quinta-feira passada que quando Cristo rendeu o Espírito na cruz, o véu do templo se rompeu de cima a baixo. Hoje você não precisa pedir para padre, nem para pastor, nem para ninguém para orar por você. Você pode entrar diante de Deus e dizer: Deus, estou aqui no nome de Jesus, no coração e os ouvidos do Pai vão se abrir para você. Tem lutas que a gente precisa das lutas dos outros, mas para conversar com Deus não. O véu foi rasgado. O Santo dos Santos está aberto para mim e para você. Certo? Amém? Lá no 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2, diz que Jesus é o nosso advogado junto ao Pai. Filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia, porém, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. É Ele que nos reconcilia com Deus. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Hebreus capítulo 7, versículo 25 e 26. Você pode ficar em pé para a gente, vamos orar ao Senhor. Hebreus 7, 25 e 26. Diz assim: Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Está falando do Senhor Jesus. Jesus está no trono, à destra de Deus, Ele vive para interceder pela minha vida e pela tua vida. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, como Jesus, santo e inculpável, sem pecado, sem mácula, sem mancha, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Certo, amém? Jesus entregou-se uma vez por todas e foi suficiente, amado. Tem uma igreja que diz que Jesus, desde 1844, está fazendo o juízo investigativo dos nossos pecados, porque a cruz não foi suficiente. É mentira, é antibíblico, é heresia, porque a Bíblia não diz isso. Jesus se entregou uma vez por todos por nós e foi suficiente para perdoar o meu pecado e o teu pecado. Amém? Você está aqui? Você pode dar glória a Deus? Aleluia! Vamos cantar um pedacinho desse hino aqui, por gentileza.